Bom, todos sejam bem-vindos ao podcast da OAB Caruaru. Primeiramente, gostaria de desejar a todas as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo no podcast da OAB Caruaru, na TV OAB Caruaru no YouTube, que esse mês de Outubro Rosa seja um mês de conscientização, de prevenção, e que vocês procurem um médico para fazer os exames de prevenção necessários a essa campanha tão importante que é o Outubro Rosa, referente à prevenção de câncer de mama. Lembrando que a OAB Caruaru e a CAAP vão disponibilizar diversos exames gratuitos de mamografia para todas as mulheres advogadas. Hoje nós teremos um programa especial, que é o programa do Outubro Rosa, e nós teremos dois convidados que vocês já conhecem e que nos prestigiam nesse podcast. Nossa vice-presidente Lúcia Cardoso e Dr. Selen, que é médico oncologista e que faz um trabalho, além da medicina, um trabalho social muito bonito aqui na nossa região, e também tem um podcast, e a gente inclusive se espelha neles e parabeniza pela dinâmica que eles estão trazendo aqui para o nosso Agreste. Então gostaria de começar o nosso podcast agradecendo a audiência de vocês, porque esse sucesso do podcast do OAB Caruaru só é possível graças a vocês que nos assistem, compartilham, comentam. Então peço para que aqueles que não se inscreveram no nosso canal se inscrevam, clica aqui embaixo, inscrever-se, também clique no sininho para vocês acompanharem toda vez quando nós divulgamos novos vídeos para o podcast, e faça essa corrente do bem para levar informação de qualidade para aquelas pessoas que vocês conhecem. Então, inicialmente, gostaria de passar a palavra para a nossa vice-presidente, primeiras damas, não é, doutor Selen? Certamente. Para suas considerações iniciais, Lúcia, seja bem-vindo. Obrigada, Fernando. Para mim é um grande prazer participar desse podcast e contar da minha história de superação e estimular e encorajar outras mulheres, alguns homens também, a se tocar, a procurar fazer os exames anualmente, pelo menos, porque tudo é a prevenção. Então, eu estou muito feliz em estar aqui, Fernando. Nós que agradecemos, doutora Lúcia, sem contar assim que eu tenho um carinho muito especial por Lúcia, diante de todo o trabalho que nós realizamos juntos na diretoria da OAB Caruaru. A subsecção de Caruaru é a maior do estado, são 16 cidades, são quase 4.000 advogados, e assim é um trabalho que a gente precisa de fato ter uma diretoria unida, uma diretoria que trabalhe com afinco e com coração, e Lúcia é uma pessoa que se dedica muito e que me dá uma força muito grande para que a gente possa sempre trabalhar e defender os interesses não só da advocacia, mas também da sociedade. E agora, doutor Selen, seja bem-vindo, doutor Selen. Obrigado mais uma vez, viu, eu sei que sua agenda é bem corrida, você chegou agora de viagem, mas por nos prestigiar nesse nosso podcast especial. Eu que agradeço, Fernando Júnior, Lúcia, dois amigos, pessoas admiráveis que a gente já conhece já há algum tempo e vem acompanhando aí realmente as ações sociais frente ao OAB Caruaru. E é importante a gente que mexe com o cuidado ver outras áreas da sociedade, como também essa parte da advocacia, que enfoca e realmente empodera a sociedade com seus direitos. Informação de qualidade, seja nas ações sociais em loco, seja trazendo aí em oportunidades como essa aqui do podcast, se ela chega e ela modifica a forma de pensar, a forma de agir. Quando a pessoa tem acesso à informação de qualidade, entende os seus direitos, ela vai atrás das políticas públicas que já existem no papel e muitas das vezes não são cumpridas. Então, informação de qualidade, que é o que a OAB Caruaru, através de vocês, e a gente tem a oportunidade e agradece essa oportunidade de estar aí associando, trazendo um pouco da OncoAgreste, que é a instituição que eu represento aqui. Isso fortalece, isso salva vidas. Salva vidas tanto quanto uma mamografia, tanto quanto um acesso a outras formas de tratamento. Porque informação de qualidade desperta para os seus direitos. E direito é igual a acesso à saúde. E assim, o acesso à saúde é um direito fundamental. Sim. O direito à vida, o direito à saúde, e a gente, enquanto operadores de direito, enquanto instituição, é importante registrar para aqueles que não são advogados, que estão assistindo o nosso podcast, que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma instituição que representa os interesses da advocacia como instituição de classe, mas também a defesa da sociedade e as políticas públicas, que políticas públicas nada mais é do que garantir aqueles direitos para que a sociedade possa usufruir, do direito que eles possuem. E, doutor Selen, sobre a questão do Outubro Rosa, que é esse mês alusivo, qual a importância do Outubro Rosa para a sociedade? Porque a gente sabe que todo ano tem o Outubro Rosa,
onde várias instituições, a imprensa se mobiliza para divulgar. E é algo que tem que acontecer ainda eternamente, acredito eu. A gente não pode retroagir. Então, qual a importância para a sociedade, para a mulher, para o cidadão, de ter esse mês especial do combate do câncer de mama? Veja, a gente mora num país extremamente heterogêneo. Eu costumo falar que existem vários Brasis dentro do nosso grande Brasil, com histórias totalmente diferentes, com acessos, apesar de a gente viver sobre o guarda-chuva do Sistema Único de Saúde, que é um projeto lindo, realmente no papel é algo extremamente lindo. Só que existem realidades dentro do próprio SUS bem diferentes, regionalismos, e que dificultam muitas das vezes o acesso do paciente, da população em geral, principalmente as mulheres, como se fala em Outubro Rosa, à detecção precoce, à prevenção, ao tratamento em tempo hábil. Então, campanhas ainda são necessárias, certamente. A campanha Outubro Rosa, na área da oncologia, a gente costuma dizer que realmente é o carro-chefe. Existe o Novembro Azul, existem tantas outras campanhas, amarelos, dourados, e que eles têm essa ilusão de cor para chamar a atenção de uma forma mais lúdica, mas o Outubro Rosa continua sendo a campanha principal. Por quê? Porque ela mobiliza a sociedade civil, ela mobiliza a classe médica, a classe de cuidados, ela mobiliza os empresários, todo mundo quer colocar desde uma fitinha no peito até colocar a cor rosa. E o pessoal fala, para nisso não, isso é um despertar de uma sensibilidade. Quando você sensibiliza as pessoas formadoras de opinião e pessoas que têm o papel e o poder de mudar, de tornar mais acessível, tá valendo, tá valendo. Mas no ano passado teve, vai ter esse ano? Sim, vai ter ano que vem. E quantos anos forem necessários? Para quê? Para tornar mais horizontalizada, mais justo o acesso à prevenção, à informação, ao diagnóstico e ao tratamento. Então, é extremamente necessário, extremamente importante, e eu acho que cada vez mais tem que contar com todos os setores da sociedade, seja a OAB, seja a sociedade civil, seja até a sociedade não civil. Acho que todos têm que se mobilizar, porque mulheres têm em todos os lugares. Todas as pessoas têm um esposo, têm uma filha, têm uma mãe, têm uma avó, todas as pessoas têm um colega de profissão. A gente fala em mulher, mas também o homem tem que se conscientizar. Menos de 1%, mas existe o câncer de mama no homem, e todo homem é corresponsável por cuidar de sua esposa, assim como a gente espera que a esposa cuide do seu cônjuge. Então, a gente sempre tem uma mulher para amar, seja a nossa mãe, seja a nossa esposa, seja a nossa filha. Então, também para cuidar, zelar e informar com qualidade. Ô Celen, primeiro, só registrar aqui, Lênio Oliveira manda um abraço forte para você. Obrigado, diz que é um Lênio. grande homem, coração nobre. Obrigado, Lênio. E assim, eu sei que a pergunta pode ser muito aberta, muito genérica, mas qual é o grande desafio para aqueles pacientes que descobrem que estão com câncer de mama? Hoje, é uma questão mais psicológica, é uma questão estrutural, né? Então a gente pode caminhar por essa situação desde o momento do diagnóstico, então qual é o impacto que o paciente tem, a também ao momento que você vai dizer, eu vou encarar essa doença e vou vencê-la. Né? E aí teremos dois perfis, aquela pessoa que tem a condição econômica, financeira, plano de saúde e toda a estrutura necessária, e aquela pessoa que não tem um plano de saúde e vai ter que se socorrer do SUS. Então, se faz diferença? Infelizmente ainda faz, e muito em nosso país. Eu posso falar porque eu trabalho tanto na assistência ao paciente do SUS, como também na assistência dos pacientes por privados particulares e planos de saúde diversos, tanto aqui como no Portal do Sertão, lá em Arco Verde. Quando o paciente tem um diagnóstico de câncer, a doutora Lúcia teve uma experiência carnal nisso, né? E por que não falar espiritual também, que nós somos, né? Mente, corpo e espírito. Quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, para quem sabe da minha história, eu sou oncologista hoje, porque quando eu tinha 12 anos a minha mãe teve um câncer. Eu sou oncologista hoje com esse formato humanizado, porque quando eu acabei a minha formação no Instituto Nacional do Câncer, no INCA, quem dita as regras de tratamento do SUS, quando eu acabei a minha formação do INCA, o meu primeiro paciente fora do INCA foi o meu pai. Então, quem viveu e vive até hoje, o meu pai não está mais entre nós de forma física, mas minha mãe continua viva, e vive isso de estar dos dois lados da mesa, tem a obrigação de ser mais sensível, de buscar se colocar um pouco no lado do outro. Eu não falo sofrer, porque imagine se a gente sofresse e sentisse a dor de todos os pacientes, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas respeitar, empatia, se colocar do outro lado. Quando o paciente tem um diagnóstico de câncer,
literalmente o seu chão abre. O mundo desaba, sim, em proporções diferentes de cada um. Mas até eu tenho muitos pacientes que são da área da saúde, alguns deles são médicos, ou seja, lidam com isso. Mas é unânime. Olha, quando eu tive um diagnóstico, eu me senti frágil, eu pensei em morte, eu olhei para o meu lado e olhei se eu tenho filhos, se eu tenho uma família. Todas as pessoas têm medo de perder. Então, o câncer, o diagnóstico, o nome câncer, ainda expõe o ser humano à maior das suas fragilidades. A gente se despide dos nossos ternos, dos nossos títulos, e do nosso poder econômico ou social, e vira todo horizontaliza. No primeiro momento, o câncer horizontaliza. Por quê? Mostra a fragilidade humana. E no segundo momento, e aí nesse momento é extremamente importante ter apoio da família, ter apoio de uma boa equipe, e a equipe realmente é multidisciplinar, é de acesso a um médico, seja ela mastologista, ginecologista, geralmente é o primeiro médico ou mastologista, e depois de uma boa equipe de oncologia, ela tem que ter um psicólogo, ela tem que ter um assistente social, ela tem que ter um nutricionista. Por quê? Porque fragiliza tudo, desde a aceitação alimentar até o acesso a fenômenos depressivos. Tem paciente que o principal desafio não é ter acesso ao tratamento, é aceitar o tratamento ou até o diagnóstico, porque às vezes cai numa depressão e se distancia do diagnóstico e do tratamento inicial. Então, esse acolher multidisciplinar é extremamente importante e, infelizmente, o acesso, existe uma lei aí no SUS de 60 dias, e é uma lei bonita, bem escrita, porém ainda é uma utopia no nosso país, em maior parte dele. Então, do diagnóstico ao tratamento até 60 dias. Veja, tem pessoas que fazem uma mamografia pelo Sistema Único e demoram mais de 60 dias para sair o laudo. Às vezes até 6 meses para ter o laudo. Eu tenho pacientes que às vezes chegam com uma mamografia com o laudo do ano passado e já está acabando esse ano. E preciso de quê? De campanhas. Mas por que campanha? Porque o sistema público é lindo no papel, mas ainda é deficitário na prática em muitos dos locais. Tem que ter mamografia para todas as mulheres? Sim, para todas as mulheres, justamente a partir dos 40 anos anualmente. Pelo Ministério da Saúde, a partir dos 50, bianualmente até os 69. Mas tem que ter uma mamografia com qualidade. E se for detectar uma lesão suspeita, tem que ter acesso num fluxo em tempo ideal a biópsia, o anátomo patológico de qualidade, depois vai para o mastologista, depois vai para o oncologista, vai para o cirurgião. E quando for para um oncologista, para um sistema que trate pelo sistema público, por exemplo, tem que ter acesso a remédios de qualidade. A gente está incorporando medicações novas. É claro que eu sou contra gastar R$1 em algo que não tem um custo-benefício. Mas veja, se é 1 milhão ou R$1, qual é o custo de uma vida? É claro que a gente tem que sanear, não tem dinheiro para tudo e para todos ao mesmo tempo, mas tem que ser estudado de forma humanizada, de forma individualizada, aonde a gente pode e deve alocar o nosso recurso para, de forma adequada, salvar vidas. Diagnóstico precoce salva a vida. Acesso precoce a um tratamento de qualidade salva vidas. Então, o que a gente vê hoje também no câncer de mama é que em certo tempo, de acordo com alguns tipos de câncer de mama, que existe ainda uma disparidade entre o paciente que trata no SUS e o paciente que trata com acessos a plano de saúde. E é essa luta que a gente tem que encabeçar também, como Sociedade Brasileira de Oncologia, de Mastologia, como sociedade civil, porque esse dinheiro não vem do governo, esse dinheiro vem dos nossos impostos, que trabalhamos e que doamos e que pagamos nossos impostos com a esperança de que esses nossos impostos sejam bem empregados. E isso é um dever da gente também fiscalizar e cobrar para que seja ali na promoção de saúde, seja bem empregado. Hoje é um paciente talvez anônimo, amanhã pode ser a minha mãe, o seu pai, pessoas queridas que infelizmente não têm dinheiro para ter um plano de saúde. Então é extremamente importante. O SUS é um plano de saúde de todos, para todos. E assim, além do SUS, mesmo quando a gente fala de plano de saúde, a gente verifica que tem pessoas que têm dificuldade com plano de saúde também. Sim, também. A gente sabe da crise que está acontecendo com diversos planos, né? Então assim, você paga todo mês ali o plano de saúde, muitas vezes com sacrifício, e na hora que você mais precisa, pode de repente ficar na mão. Isso é muito triste. Da mesma forma como a gente fala da questão do SUS, que é um plano de saúde público, né, onde todos nós contribuímos para o SUS, mas a gente precisa ter políticas públicas de qualidade e que essa verba ela seja destinada de fato para aquelas pessoas na ponta que vão receber o serviço. Não adianta ter uma lei que a gente vê, infelizmente, no nosso país é assim, é muita teoria e na prática a coisa não funciona como deveria. Até porque muitas vezes as pessoas pensam num mundo ideal,
ali na lei, só que esquece da execução, né? E passa por várias barreiras, né? Começa desde o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, então cada um tem suas dificuldades. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Lúcia, porque o Dr. Selem bem falou sobre a história de Lúcia, e é importante todos aqueles que não conhecem a história de Lúcia conhecer, para saber melhor do que ninguém aquela que sofreu com o diagnóstico e como foi esse início, Lúcia, até você conseguir essa vitória, que graças a Deus foi muito bem vitoriosa. Sim, Fernando, faz 9 anos, na verdade, já, não é? Eu descobri, eu senti uma dor, que me disseram que câncer não dói, mas eu, quando sinto qualquer dor, a primeira coisa que eu faço é procurar um médico. Eu não guardo doença. Então, no dia seguinte, eu senti uma dor de madrugada. No dia seguinte, eu procurei um oncologista aqui em Caruaru. E ele me passou mamografia, ultrassonografia, e de imediato o diagnóstico não foi. Mas eu insisti, procurei outro médico aqui em Recife, porque eu me sinto privilegiada. Eu nunca reclamei da doença porque eu tive um tratamento excepcional. Plano de saúde, toda a condição, porque realmente quem trata pelo SUS é bem diferente. Aí, com 3 meses após esse primeiro diagnóstico, foi descoberto. E uma coisa que eu não sabia até então, apesar de ter conhecimento, ser formado, ser advogada, é que a mama, quando tem um bico invertido, já é um sinal. Já é um sinal de câncer de mama. E meu bico era invertido, da minha mama esquerda. Eu vim descobrir com o mastologista. Ele disse, olha, seu bico invertido já é um sinal de câncer de mama. Mas ele analisou meus exames que eu levei e ficou desconfiado. Ele disse, olha, o que eu sinto na minha mão não é o que eu estou vendo nas imagens. Vamos refazer todos esses exames? E assim foi feito. E assim eu descobri. Foi um baque grande. Mas eu pensei logo nos meus filhos, porque eu tenho 3 filhos e meus meninos ainda estavam na faculdade. Quer dizer, nenhum dos 3 estavam formados. Então eu disse, meu Deus, se eu morrer agora, como é que vai ser? Vão ficar sem mãe, até assim, sem uma certa condição de pagar a faculdade, porque de qualquer maneira eu ajudava, eu trabalhava junto com meu marido, lógico. Então, assim, eu disse, eu tenho que ser forte. Tenho que ser forte e vou acreditar. Eu me peguei com Deus, meus amigos foram, assim, fundamentais. Eu tenho uma gama de amigos que não largou minha mão. Nenhum momento. E a minha família também. Mas tem uns amigos que foram assim, não vou nem nominar o nome deles, porque pode ser que eu esqueça, que pegaram na minha mão do início do diagnóstico até a última radioterapia. Comigo ali, dando força. Então, assim, aí eu me senti forte e disse, eu vou à procura da cura e eu vou me curar. Então, levantei a cabeça, só chorei uma vez. Não vou chorar mais. Acreditei no médico e assim foi. Fiz a cirurgia, porque estava no início. Eu digo, eu sou muito vaidosa, não vou negar. Então, doutor, como é que vai ser? Ele disse, olha, pode ser que a gente precise tirar a mama toda, pode ser que esteja só um quadrante, vai depender, na hora que eu abrir. Mas aí, graças a Deus, só foi o quadrante. Aí, em seguida, um oncologista, que foi aí onde eu chorei. Foi na hora que ela disse que meu cabelo ia cair. Porque, para a mulher, o cabelo é, assim, é uma coisa fundamental. Mas vamos para frente. Fiz o tratamento todinho, 7 radioquimioterapia. Foram 6 sessões de quimioterapia. E tem uma amiga, tem uma amiga minha, que eu digo que ela é minha irmã, que ela foi todas as vezes comigo. Então ela segurava na minha mão, tá tudo certo. Aquela quimioterapia vermelha, doutor Célio, que é pesada, né? Sim, sim. Pesadíssima. A vermelhinha chama doxorubicina. Até hoje a gente utiliza muito. Ela, naquela época, hoje parece uma touca, né? Para o cabelo não cair. As realidades mudaram. Hoje bastante. Tem a touca anti-alopecia. Cai menos. Cai bem né? menos. Então, chegava em casa enjoada. Aí, remédio, que o médico passava. Umas senhorinhas me passaram um chá. Eu tomava todos os chás que elas passavam para mim. E na sexta-feira, eu estava no escritório trabalhando. Estava ali no escritório, pedindo a Deus que Ele me ajudasse, para eu conseguir educar meus filhos, concluir a faculdade deles. Então, até a quinta-feira, sexta-feira no escritório. Enjoada, mas eu lá. Eu não vou me abater. Quando eu queria chorar, eu chorava sozinha à noite, para os meninos não verem. Às vezes estava muito enjoada mesmo.
E foi seguindo. E na radioterapia eu não tive nada. Eu não tive um sintoma de nada, doutor Célio. Foi assim, bem tranquilo. Foram 35 sessões. Graças a Deus. Graças a Deus. Que tem gente que, inclusive, teve pacientes que perderam a vida lá comigo. Então, eu fazia aqui no Santa Águida e geralmente eu ia na madrugada. Porque vem muita gente de fora, né? Só tem uma máquina, né? Assim. É meio complicado, Fernando. É uma máquina para a região toda. Então, eu ia pela madrugada, mas eu ia logo cedo para conversar, porque tinha muito paciente depressivo, que ficava lá dizendo, vou morrer. Então, eu conversava muito com as pessoas. Eu levava pastor para lá para conversar. Levei pastora, que é amiga minha que me acompanhou o tempo todo. E assim, as orações vinham de todos os lados. Do espírita, do católico, do protestante. E assim, tem duas amigas minhas que elas são bem religiosas, são bem evangélicas. Uma é Cristina e outra é Sidney. Elas oravam para mim, assim, de joelhos, sabe? Na igreja a noite toda. Então, isso me fortalecia demais. Outra amiga minha me ligou no dia da minha cirurgia. Doutor, eu estou aqui em jejum desde ontem por você. Você vai sair melhor do que você entrou nesse bloco cirúrgico. Então, tudo isso, essa rede de apoio é fantástica. É necessária para você superar. Em contrapartida, teve uma colega principalmente, que ela disse a mim o seguinte: ao invés de ela me dar força, ela me botou para baixo, só que eu não deixei abater. Sempre tem, né? Sempre Sabe tem o que ela disse pessoas, a mim? né? Ela disse assim: eita, Lúcia, você vai perder todos os seus clientes. Às vezes de forma não intencional inicialmente, ou alguns até intencional, né? Intencional, porque quando o cliente souber que você está com essa doença, ela nem pronuncia o nome, você vai perder seus clientes. Mas Deus foi assim, fantástico na minha vida. A minha agenda de audiência, ela triplicou nesse período de quimioterapia. Eu fazia, em média, 15 audiências por mês, eu passei a fazer 35. Eu fiz 105 audiências em 3 meses de tratamento de quimioterapia. Então, assim, como eu posso reclamar? Eu tinha que todo dia agradecer a Deus, porque Ele me deu uma doença, tudo bem, mas me deu também a maneira de superar. E eu estou aqui há 9 anos, me tratando, me cuidando, de 6 meses estou na minha médica. Inicialmente era de 3 em 3. Alimentação regrada, exercício que é fundamental, né? Porque assim, a gente toma uma medicação que ela agride o fígado, né? Hoje você faz hormonioterapia, ainda faz parte do seu tratamento. Faço. E tem que ter um acompanhamento regular sempre. Tenho. A gente brinca com os pacientes assim, mais simples, fala, é um olho no peixe e um olho no gato. Você vai tocando sua vida, mas não deixe de olhar pro gato, não. Aí aquele exame, a questão da esteatose, né? Se você não tiver um controle, você tem que parar o tratamento. E eu nunca precisei parar nem o tratamento, e muito menos fazer as químios, porque mesmo na químio você tem que estar com a imunidade legal, senão não pode fazer a quimioterapia, não. É toda uma regra, né? Tem uma coisa que chama a atenção, Fernando, e me permita, né, Lúcia, na fala de Lúcia, na experiência pessoal que ela passou e passa ainda, né? Lúcia, mesmo após 9 anos, ela continua em tratamento, né? No tratamento mais brando, com bloqueio hormonal, mas continua, que é a questão do propósito. A Lúcia elencou aí visões diferentes de pessoas que ela nem esperava tanto apoio, que estavam lá ajoelhando, rezando, segurando a mão. E segurando a mão dela, seja da família ou amigos, às vezes nessas horas, ou muitas vezes nessas horas a gente vê quem realmente é amigo e se importa, porque você está fragilizado. E no momento que você está por cima, convidando para a festa, é muito, muito fácil achar estar rodeado de pessoas. Mas no momento que você está fragilizado, pessoas que realmente estejam do seu lado, tá lá na quimioterapia, ali você vê realmente quem importa com você. Tem pessoas que até não chegam tão perto, mas mandam mensagens e conversam, porque às vezes se fragilizam também. Mas uma pessoa que pode dar uma palavra de conforto, de apertar sua mão e falar, você está frágil, mas eu estou do seu lado. E a minha força te fortalece também. Então, ela encontrou o propósito. Ela, a princípio, poderia ter se afastado de toda a sua atividade de advocacia e ela passou a trabalhar cada vez mais. E esse propósito, ele tem muito a ver com dom, ele tem muito a ver de colocar para fora o seu dom e é muito entremeado com religiosidade. Entenda, religiosidade independe da religião. Religião é algo que alguém se encontra com um ser superior. Eu chamo de Deus, mas tem pessoas que chamam de outras formas. E ela se apegou
ela teve apoio do espírita, do protestante, do católico, de todas as religiões, de pessoas que uniam a ela e se apegavam a ela, se afeiçoavam. Por quê? Por carinho, por amor. E ela encontrou o propósito. Ela se preocupou com o familiar, que não eram mais crianças, mas aos olhos da mãe são sempre crianças. Ela falou, eu ainda tenho que destinar os meus filhos na faculdade. E ela encontrou um propósito para continuar advogando, ajudando o próximo através do seu exercer da sua profissão, para ajudar a trazer o sustento para as pessoas que ela ama, e está lá se sentindo útil, não abaixou a cabeça. Ela passou por isso e com certeza ela viu pessoas que estavam depressivas, muitas caem pelo caminho, porque cada um tem a sua história e nem todo mundo tem uma história de final de sucesso, não é isso? E é muito comum as pessoas enxergarem na história do outro algo que acham que vai ser a sua. E a sua história é única. A história de cada um na oncologia é única. E muito bom ver que você enxergou, você abraçou o seu propósito e está aí hoje. Talvez o seu grande propósito fosse dar exemplo para as outras pessoas que estejam passando, que passaram ou que vão passar. E esse podcast é uma célula disso, é uma semente disso aí. Isso vai se propagar. Isso não tem tamanho. E Célia, quando você fala de propósito, eu tenho uma visão que todo mundo aqui na Terra tem um propósito. Certamente. Cabe a nós descobrirmos qual é o nosso propósito, né? Exatamente. E se você não descobrir na temperatura ambiente, né, na pressão ideal, você vai descobrir no momento de uma situação como essa, né, de crise, um momento de fragilidade, né? E quando você descobre para que você veio, qual é a sua função aqui na Terra e essa vontade de viver, ninguém segura, né? Então, assim, acredito que até a questão do psicológico influencia demais no tratamento do câncer, né? Bastante. Eu costumo falar que no amor e na dor a nossa força se aflora, né? E às vezes os maiores vínculos que a gente cria, as maiores amizades que a gente cria é no amor e na dor. Seja a gente escolher a nossa esposa, a mãe dos nossos filhos, e seja na dor. Aqueles amigos que realmente, quando a gente mais precisava, a gente estava frágil, com dor, lá no cantinho, e falou, opa, não precisa se espremer não, que eu estou aqui para te abraçar, nós somos mais fortes juntos. E o psicológico é imprescindível. É tão ou mais importante do que a parte química. Porque a parte que a gente exerce estudando aqui em Caruaru é exatamente, o acesso é exatamente igual de Recife. Eu falo porque eu vim do Instituto Nacional do Câncer, que é o maior centro de tratamento de câncer do Brasil, e fiz mestrado no Instituto Sírio-Libanês, que é conhecido como o maior centro de tratamento de câncer, vamos dizer assim, particular, privado do Brasil. O que é que muda mesmo? Hotelaria. Muda acesso a políticas públicas, muda acesso a protocolo de pesquisa, mas as medicações potencialmente podem ser as mesmas, o acesso à informação é a mesma. O cara que está aqui, o cara está lá em Arco Verde, o cara está lá no interior do interior de Pernambuco, ele tem acesso aos mesmos estudos, às mesmas informações. Basta ele sentar e estudar. Acesso à máquina, às vezes, muda. A gente tem máquinas aqui em Caruaru que tem muitas capitais do Nordeste e do Brasil que não tem. A gente tem PET-CT em Caruaru. Talvez seja o único interior do Nordeste, me desculpe se já existe outro, que tenha PET-CT há anos aqui, que é o que há de mais moderno em tecnologia do câncer. Mas essa máquina, ela é para iniciativa privada ou pública? Já tem acesso ao SUS, ao PET-CT aqui. Só que muitos pacientes nem sabem disso. E quando eu atendo um paciente lá em Arco Verde, eu falo, olha, você vai fazer um PET-CT em Caruaru. Doutor, o que é isso? Aí eu explico o que é. Doutor, isso é caro? Eu falei, infelizmente ainda é muito caro. Se fosse pagar talvez R$4.500, R$5.000. Mas para o seu caso específico... Por sessão? Não, o exame, né? O exame. Que é para rastrear o corpo. Entendi. Eu falei, mas para o seu caso específico, pode fazer a diferença entre eu mandar operar e não operar. Doutor, mas eu não tenho R$5.000. Eu falei, não, o sistema único ele garante esse direito. E eu não estou judicializando, não. É um direito já adquirido. Doutor, mas eu tenho tantos anos e nunca fiz. Eu falei, porque a informação ainda não chegou, mas a informação está chegando. E é isso que a gente está fazendo. As campanhas mostram isso. Eu acho que racionalizar o recurso é imprescindível. Não é tudo para todos. É o que a pessoa realmente precisa. Pronto. Talvez algumas pessoas precisem de uma hidratação para não morrer de diarreia, de uma desidratação. Então é algo extremamente barato. Mas talvez alguém precise de um PET scan para saber se você vai submeter o paciente a uma cirurgia que talvez ponha em risco e não dê qualidade e tempo de vida para ela ou não. Então, se você otimizar esse acesso aos recursos, na realidade você está economizando muito esse recurso para investir em outras áreas, não só do câncer. Prevenção é muito mais do que oferecer um tratamento ou até mamografia. Veja,
Lúcia falou algo extremamente importante. Atividade física. Ou como prevenção é barata. É informar as pessoas e dar alternativa de fazer atividade física. A gente viveu o Covid aí, as pessoas estavam trancadas em casa. Tinha tudo para ser sedentário, morrer com doenças cerebrovasculares, cardiovasculares e até câncer, porque diminuiu o acesso a coisa. Mas as pessoas também aprenderam a fazer atividade física em casa, dentro do quarto. E tudo. Então, são alternativas. Informação, dá acesso, alimentação. As pessoas aprenderam a fazer horta no quintal de casa. Então, informação é tudo. Informação é barata. Informação é um dever e é um compromisso social da gente. A gente tem que focar em informação. É muito importante oferecer mamografia, extremamente importante. Vocês estão oferecendo mamografia, extremamente importante. Me permita falar, mas tem uma campanha linda que a gente faz aqui, que a gente apoia como um Oncoagreste também, mas é uma campanha muito maior do que um Oncoagreste, é só uma pequena célula ajudando, que é com o Dr. Manuel Florencio, que tem apoio da Rede Globo daqui, tem apoio de tantas outras empresas, mas tem 15 anos ou mais, e que eles acolhem, eles informam milhares de mulheres. Todo ano aqui é uma semana de informação. São mais de 7 mil mulheres. E todo ano eles diagnosticam com biópsia de 15 a 20 mulheres. Eu falo que eu acolho essas mulheres gratuitamente. Apesar de não trabalhar no SUS de Caruaru, eu acolho gratuitamente porque é um compromisso. Até elas terem acesso e eu direcionar o tratamento correto, eu atendo de graça essas mulheres depois que tem a biópsia do câncer de mama. Todo ano eu recebo de 10 a 20 mulheres. E às vezes os tumores passam de 20 centímetros. Aí você fala, como uma pessoa tem um tumor de 20 centímetros, 15 centímetros, pelo amor de Deus. Mas ela já notava assim. Ela estava esperando a campanha do ano que vem. Dá vontade de chorar. Mas a gente tem depoimento dessas mulheres, Lúcia, falando, não, eu estava esperando a campanha do ano que vem. Então a gente tem muito o que informar. Muito mesmo. Eu, particularmente, eu fazia exame todo ano, Fernando. Meu ginecologista. Todo ano. Mas ele apareceu do nada. Quer dizer, que o médico acha que não foi do nada, meu mastologista. Acho que foi psicológico também, porque eu tive um sofrimento muito grande com meu pai, né? Meu pai teve câncer de próstata, sofreu muito e eu era muito apegada a ele. E quando ele faleceu, no mês seguinte eu descobri. Mas eu não sabia essa questão do bico invertido, que muita gente não sabe. Sim, sim. E é um sinal. Sinal e sintoma, veja. As pessoas podem ter o mamilo invertido para sempre. O mamilo, né? Mas se o mamilo for para... Você tá lá. As mamas são sempre diferentes. Fernando e Lúcia sabe mais do que a gente, porque as mamas, eu costumo falar, quando a gente fala para centenas de pessoas, eu falo, ó, quem aqui das mulheres tiver a mama igual, levanta a mão que eu vou dar um prêmio, eu realmente daria. É impossível ter a mama igual, só se você fizer uma cirurgia plástica, o melhor cirurgião plástico do mundo. Não é, são diferentes, mas essa diferença tá a beleza é a diferença. Mas veja, se você olha e os dois mamilos estão para fora, e um certo mês o mamilo começa a entrar, é porque tem algo puxando. Mas entrou por causa do frio, você mexe e ele sai de novo. Mas o que não sai, veja, tem algo tracionando, tem algo puxando. Então é um sinal. Às vezes o sinal não é nem um caroço grande, às vezes é um mamilo invertido. Eu não tinha caroço nenhum, porque pelo menos eu não tocava em caroço nenhum. Pois é, às vezes é uma mama que fica vermelha e não fica mais aquela muito quente, fica grossa como pele em casca de laranja, fica até brilhosa, realmente lembra a casca de laranja, aquele brilho, que ela fica aveludada, mais grossa, e às vezes com calor local. Às vezes você vê uma reentrância ou um abaulamento na mama. Você falou, minha mama aqui está com um calombo. E aí você nem palpa tanto o caroço, mas quando você vai palpar tem uma área mais endurecida. Essa mama quente, que é muito comum nos tumores inflamatórios, às vezes não faz caroço. Às vezes é só uma mama muito quente, como se fosse uma grande inflamação, como as mastites, né? Mas que não melhora. Aí você falou, e pode ser biopsiado às vezes a pele da mama. Isso é um diagnóstico lá, carcinoma inflamatório. É um dos tumores mais agressivos de mama. E se você ficar esperando vir um caroção, às vezes ele nem vem. E a paciente tem a vida ceifada antes mesmo do diagnóstico. Então, é importante demais esses sinais e sintomas, que pessoas muito orientadas, com todo o acesso, às vezes retardam o diagnóstico. Então, é extremamente importante a gente bater nessa tecla de caroço na mama, de mamilo que fica invertido, de a mama que muda de cor, de tamanho. Uma mama diferente da outra é normal, mas uma mama muito maior que só cresce e a outra não cresce, tem algo diferente. E às vezes sai secreção no mamilo. E a pessoa está lá mexendo. É normal sair secreção quando você está dando de amamentar, né? Que é um fator protetor, amamentar. Ou logo depois, porque você tem influência hormonal. Mas se você tem uma mama que você já não está na época de amamentar e sai secreção de uma mama só, um mamilo só e não sai do outro, às vezes uma secreção transparente tendendo a sanguinolenta,
tem que ficar de olho, tem que buscar o primeiro médico que você vê na frente. Mas qual é o primeiro médico que você vê na frente? Às vezes é o médico lá da atenção básica, não é nem um mastologista. Mas ele pode palpar, ele pode olhar, ele pode pedir uma mamografia, ele pode pedir um ultrassom, fazer um exame clínico da mama e a partir daí ele despertar um encaminhamento para um mastologista ou para um oncologista. Extremamente importante. Ô Célio, o mais importante também é que todas as informações que nós estamos trazendo aqui não é para amedrontar, né, aquelas pessoas que estão nos assistindo e dizer, não, se eu tiver algum desses sinais, o que é que eu faço? Não, mas é uma orientação para correr logo para o médico, porque também o fator de cura, né, tá ligado diretamente também a esse tempo de reação pós-diagnóstico. Muito importante. Essa lei dos 60 dias baseou-se nisso. Realmente é muito proporcional, na realidade é inversamente proporcional. Quanto maior a demora de acesso à informação, ao diagnóstico e ao tratamento, realmente menor é a chance de cura. A gente tem hoje um índice, uma potencial de cura de que chega a ser mais de 90% se você diagnosticar o câncer de mama em períodos que ele está restrito à mama, ou seja, em estágios iniciais. E dar a esse paciente, a essa paciente, acesso ao tratamento em tempo hábil, ao tratamento adequado. As chances de curas são muito altas. Aquele tabu de, olha, tem câncer, então vai ter a vida ceifada, infelizmente ainda é muito presente no nosso país, porque a gente está ainda diagnosticando muito tarde, muito grande, muito volumoso. Infelizmente, às vezes a gente pega pacientes extremamente jovens que chegam no diagnóstico, Fernando, e a gente vai fazer os exames de estadiamento. Para quem não sabe o que é estadiamento, é fazer exame para ver o pulmão, os ossos, o fígado, o resto do corpo. E às vezes já diagnostica, já descobre o tumor de mama que já passou para outros lugares. E a gente não fala mais em cura. Infelizmente, a gente não fala mais em cura. Tem muitos pacientes que vão estar ouvindo isso e eles estão lá. Ela chama, nós estamos em tratamento paliativo. Paliativo não quer dizer que é o fim da vida. Ao contrário, quer dizer que a gente pode dar mais tempo de vida com qualidade. E muitas das vezes esse tempo tem cada vez mais aumentado, Fernando. Tem pacientes que mesmo diagnosticando um tumor agressivo e que já espalhou para outras áreas, entre eles na mama, que vivem dezenas de anos e não mais poucos meses, que muitas das vezes tem tempo para amadurecer, organizar sua vida, seja juridicamente, seja do ponto de vista familiar, dá tempo de você ter mais tempo para estar com as pessoas que você ama, dá significância e propósito à sua vida pessoal e profissional e financeira. Muitos dos pacientes se sentem muito úteis trabalhando, outros aproveitam para estar bem mais tempo, em bem menos tempo em trabalhos de vida estressante e dando mais tempo para a família. Eu tenho pacientes, sem citar nomes, mas que me dão banhos de ensinamentos todos os meses. Eu tenho um paciente com menos de 35 anos que diagnosticou câncer de mama já metastático para osso, para fígado, e que eu conheço parte do mundo sem nunca ter pisado lá. Que o propósito dela com o marido é juntar o dinheirinho deles e viajar o mundo juntos, unidos, porque é o propósito de vida deles. E eles passam isso para mim e eu fico babando. Eu falo, doutor, eu posso viajar? Eu falo, entre um tratamento e outro. E ela faz tratamento em outros países. Como? Ela leva o tratamento porque é oral. E ela programa a viagem dela para voltar para tomar a parte venosa. É tudo programado. Às vezes ele fala, estou mandando meu hemograma para ver se eu posso tomar. Eu falo, olha, e você pode. Então agora, a partir de agora, você pode viajar. Ela, não, já estou em tal país. E ela fica mandando fotos e eu curto aquilo. Porque as pessoas buscam e encontram um sentido para a sua vida. Sabe que não são curáveis pela ciência de hoje. É claro que eu estou falando do ponto de vista científico, eu não estou expressando a minha religiosidade. Todos sabem que Deus é o médico dos médicos e quem sou eu para questionar algum desígnio dele. Mas aqui eu estou falando como cientista e num caso metastático a gente não fala em cura. Mas mesmo o controle pode dar uma longevidade muito grande com muita qualidade. E o Covid veio aí para dar um banho na gente. Então o que importa não é o tempo, o que importa é a qualidade. Não é isso? Exatamente. Eu gostaria de mandar um abraço também para a Laudicea, nossa amiga, que também venceu uma batalha também com câncer. E Laudicea, tenha certeza que a gente tem muito carinho e fica muito feliz com sua força. É uma pessoa que também é um exemplo de força, né? E assim, eu tenho duas amigas que inclusive são irmãs, ambas tiveram câncer e tiveram que fazer uma mastectomia, né? Sim. Então assim, até eu gostaria de convidá-las, já conversei, estou vendo qual vai ser a data, para dar esse testemunho das duas irmãs. E aí sobre a questão da causa, né? Porque assim, é um fator genético, é uma questão de alimentação, estilo de vida,
né? Então, assim, existe já na medicina um veredito para dizer que não, é genético ou não é genético o câncer? Veja, ao contrário do que muita gente pensa, esse fator hereditário no câncer de mama, ele é responsável por apenas de 5 a 10%, menos de 10% dos casos. A alteração genética, eles estão em todos os cânceres, porque é a multiplicação de forma desordenada das células. Mas essa parte de influência hereditária que o pai teve, a mãe teve, a tia teve, é menos de 10%. Então é um grupo pequeno. A influência externa, a influência dos hábitos de vida, como Lúcia falou, é muito maior. Cerca de 1/3 dos cânceres, eles poderiam, até um pouco mais, eles poderiam ser evitados, inclui o câncer de mama nisso, se você tivesse ou vier a ter um estilo de vida adequado, essa parte de atividade física, alimentação boa e tudo. Mas para aquela pequena porcentagem que tem uma origem, essa hereditariedade, essa genética aflorada, isso é um pouco diferente, porque ele já tem uma fórmula, uma tendência a desenvolver aquele câncer. Então cabe a gente a separar esse grupo e rastrear esse grupo e dar a ele uma atenção diferenciada. Atenção diferente para os diferentes. Mas entenda, essa diferença é algo que você herdou. E como você vai saber isso? Existe o exemplo da Angelina Jolie, que todo mundo sabe. Era isso que eu ia perguntar. Que não teve câncer de mama, mas tinha uma alteração genética. E essa alteração genética, hoje existem painéis genéticos. E esse painel antes era muito caro. Eu falo isso porque eu sou filho de mãe com câncer, de família com câncer. Minha irmã fez esse painel genético e na época custava 6 mil e tantos reais, quase 7 mil. Hoje custa menos de 2 mil, algo como 1.700, mas ainda é caro para a população em geral, mas está se tornando mais acessível. É a pergunta, doutor Seren, vale a pena? Para a população específica, sim, não para toda a população. Por exemplo, eu tenho pacientes que são de uma cidade chamada Jataúba, né, do interior daqui. Sim. Eram 4 pacientes. 2 antes é só um exemplo, mas é um exemplo real. 2 antes de 40 anos, com 30 e poucos anos, tiveram câncer de mama. Pronto. Eu testei geneticamente elas. É um exame de sangue que em 3 semanas está pronto. Colhe até em Caruaru, colhe em Recife, então não é algo que vai para os Estados Unidos mais. E aí, elas tinham alteração genética. Elas 2 tiveram câncer de mama. E as 2 outras irmãs não tinham câncer. Eu falei, chame suas irmãs, mas para quê? Chame, vamos testar. Elas fizeram o teste. A terceira irmã, que não tinha câncer de mama, alteração de BRCA1. Então, alteração num dos genes principais nessa área, tanto da mama como do ovário. E eu falei, olha, querida, a gente tem 2 alternativas para você. Suas irmãs já estão em tratamento. E uma das alternativas é acompanhar muito de perto com protocolos de alto risco. Então, faz ressonância de mama, faz mamografia e ultrassom em tempos mais curtos. Então, é extremamente intenso o acompanhamento. Ou a outra oferta é que você retire as 2 mamas e os ovários. Isso é uma decisão que você pode compartilhar com seu esposo. Pronto, chamou o esposo, conversou, tinha um prole definida. Elas optaram, tiraram as 2 mamas e hoje existe uma reconstrução. A mastectomia realmente é algo que choca, mas se você for pensar, pelas técnicas de oncoplastia hoje, muitos dos nossos mastologistas, hoje nós vamos ter o podcast do Gastroneura lá, com 3 dos maiores mastologistas daqui, os 3 fazem oncoplastia. E tem hoje em dia cirurgiões plásticos que entram com mastologista também. Então, às vezes, esteticamente, a mama sai até mais bela do que era antes. Às vezes, com o tempo, fica um pouco caída, gera... E eles harmonizam uma mama com a outra, botam prótese, então tira o tecido mamário, fica aquela capa com a vascularização. Então, quem olha de fora é a mesma mama. Só que dentro a mama fica... A capa fica ali, por dentro tem uma prótese, que ele harmoniza a outra mama também. Imagine. Então, harmoniza isso às vezes para o casal, dá até um tchan, falou, a minha mulher hoje está até mais bonita e tal. Se isso for uma decisão conjunta e fizer bem para a mulher e trouxer felicidade, ótimo. Tirar os ovários é igual tornar a mulher pós-menopausa, é tirar ela a chance de ser mãe de uma forma natural, né, com os próprios óvulos. Mas se a mulher já tem no casal, que já tem sua prole definida, tá tudo certo. E a 4ª paciente, a 4ª irmã, eu falei, não, as 3 têm mutação, a 4ª vai ter. Não tinha. E faz só acompanhamento. Então, para esse grupo de alto risco, é imprescindível. É um investimento. Por quê? Porque a gente preveniu o câncer dela, tanto de mama como de ovário. O sistema gastou menos. Essas mulheres têm plano de saúde. O plano de saúde pagou a cirurgia, pagou a reconstrução com prótese. Porque existe uma indicação oncológica e oncogenética para isso.
O plano de saúde pagou, inclusive o teste para a terceira e quarta irmã. Porque eu provei que elas tinham duas irmãs. Duas irmãs com câncer de mama com mutação. O plano pagou. O SUS ainda é muito distante isso. Em grandes centros e centros de pesquisa se oferece, mas realmente o acesso é muito difícil. Agora veja, aqueles que estão nos assistindo, aí de repente tem interesse em fazer esse mapa genético. Mas a questão maior é o seguinte, aquela história. Eu não estou com nenhum sintoma, está tudo muito bem. Não tem indicação para tudo. Para ir fazer um exame como esse, às vezes pode gerar até uma questão psicológica negativa no paciente, correto ou não? Veja, se você tem sintomas, como um daqueles que a gente discutiu com Lúcia, você já tem que estar acompanhando com o mastologista. E se você tem uma história familiar rica em cânceres, por exemplo, câncer de mama, você também tem que estar acompanhando com o mastologista ou sua ginecologista, que faz o exame clínico da mama. Então, ele vai detectar se você tem um fator de risco exacerbado e vai mandar para o oncologista avaliar, fazer uma avaliação oncogenética. Hoje nós temos oncogeneticistas também. Então, não tem que se desesperar. É um cuidado, é um zelo a mais, mas para aquele nicho, que geralmente quem faz essa triagem é o próprio ginecologista ou mastologista. Ô, doutor Cellen, tem algum fator externo que a gente pode realmente assim considerar um fator que aumenta a probabilidade de câncer? Um exemplo, cigarro, bebida alcoólica? Sim. Tem fatores que a gente não pode mudar, que é a menarca precoce, né? A primeira menstruação, então a mulher fica muito tempo, e são fatores hormonais, muito tempo exposto a uma ação hormonal do estrogênio, principalmente, e a menopausa tardia, ou seja, fica muito tempo menstruando, e aí isso não é um fator externo, é um fator interno. Existe o uso de anticoncepcionais em doses exacerbado por muito tempo, que está relacionado. Mas o que é que a gente pode evitar? Fator externo. Fumar. O cigarro, ele é o grande vilão quando se fala de câncer em geral, mas também influencia nisso. Beber. A gente sabe, mas não é aquela bebida uma vez perdida em pequena quantidade, que você tomou uma dose de vinho ou do Réveillon no final do ano que vai fazer diferença. Mas o hábito de beber, ingesta alcoólica, realmente pode fazer mal. E a alimentação leva ao sedentarismo. Existe um grande mito e um grande polêmico com o açúcar. Não é o açúcar que alimenta a célula do câncer. O açúcar alimenta todas as células boas e as células ruins. Mas veja, a gente pensa muito no açúcar como aquele açúcar refinado que compra no supermercado. Os açúcares estão em todos os alimentos, ou quase todos os alimentos. Até nas boas frutas, na fruta mais perfeita, existe algum grau de açúcar. O açúcar, mas é natural. É um açúcar melhor do que o refinado. Mas o vilão não é o açúcar em si. Agora, o excesso de açúcares, por exemplo, esses açúcares refinados, vai levar o quê? A pessoa a ganhar peso. Geralmente o excesso de açúcar também vem com excesso de gordura, excesso de fritura, que leva ao sedentarismo. Está comprovado que o sedentarismo e o ganho de peso sem atividade física, ele aumenta o risco de ter câncer. Entre eles, o câncer de mama. E também nas mulheres que já tiveram câncer de mama, ganhar peso e ser sedentária, está comprovado cientificamente, quem fala não sou eu, estou embasado em pesquisas científicas indexadas no mundo inteiro, aumenta o risco de recidiva de câncer, também do câncer de mama. Como um paciente com cabeça e pescoço, tumor de cabeça e pescoço, que muitas vezes é causado pelo cigarro, volta a fumar, aumenta o risco. Na mulher do câncer de mama, se você está ganhando muito peso e virou sedentária, aumenta o risco da sua recidiva. Então, esse estilo de vida aí é importante antes, durante e depois do tratamento. Extremamente importante. É por isso que eu faço meus exames periódicos. Eu tenho o maior cuidado e tenho o maior medo de ter uma recidiva por conta disso. Faço exame de tireoide, assim, imagens, eu faço anualmente agora, porque antigamente era 6 meses, agora é anual. E o de sangue, que são um monte de sangue que é tirado, gente. Mas eu já estou acostumada lá em Dr. Paulo Miranda, que tem uma menina que só tiro com ela, porque eu sou mole para agulha, viu? Sou mole. Aí eu digo, se ela não tiver, eu não faço, não. Mas aí, pronto, eu acompanho, porque eu tenho medo dessa recidiva. Atividade física. Atividade física regular. Eu faço 3 vezes na semana, 2 horas, e diariamente 1 hora. Faço musculação, faço pilates e faço a caminhada. Fernando, eu vou Outubro Rosa para o oncologista é como o junho de São João para o sanfoneiro. Realmente a gente tem que
mesclar, a gente está correndo do consultório para palestra, para TV, para rádio, para podcast. A gente realmente tem uma produtividade gigantesca, seja porque as pessoas estão sensibilizadas e lotam os consultórios, ou seja porque toda a sociedade quer falar sobre isso e acaba convidando um oncologista ou um mastologista. E um dos nossos eventos, a gente vai falar em Santa Cruz, um abraço para o pessoal de Santa Cruz, e é um evento que dá centenas de mulheres, foi um sucesso ano passado, e ele é convertido, a nossa presença está lá em doações de cestas básicas, a gente doa para instituições que ajudam os pacientes com câncer, pobres, carentes, que vêm, casas de apoio. Espero que amanhã seja bom também para a gente trazer isso daí para eles. Então é uma energia que não é nossa, é a energia das pessoas que doam, a gente só carrega. E a gente fala lá em relação a isso, a propósito, a dar sentido à vida. E quando a gente fala lá, esse ano eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu mandei 10 mensagens para 10 mulheres que têm câncer de mama, de forma para elas expressarem 3 perguntas. E as 3 perguntas vai ser feita de forma anônima para inspirar esse bate-papo que a gente vai ter em Arco Verde, em Santa Cruz. E as 3 perguntas eram: se vocês pudessem, o que vocês fariam diferentes? O que você mudaria, priorizaria antes do diagnóstico, se pudessem voltar, depois do diagnóstico, e o que você falaria para as pessoas que não têm câncer de mama? E, como a Lúcia falou, é quase unanimidade. Cada um expressou da sua forma. Alguns eu até me emocionei e chorei, mas a maioria deles eu melhoraria a minha alimentação, eu faria atividade física, e eu daria mais tempo para o que realmente é importante para mim, estar perto da família. Isso é muito presente. E às vezes, muitas delas escreveram assim: foi preciso eu passar por isso, eu estar passando por isso para eu despertar o que realmente é importante. Então, a prevenção, às vezes o despertar do que realmente é a prevenção, que é a atividade física, boa alimentação, às vezes só está lá depois do diagnóstico. É por isso que tem todo sentido fazer o que a gente está fazendo aqui. Informar de forma maciça, todos os anos, até que a prevenção realmente seja empregada e seja valorizada lá no começo, no aspecto preventivo, e não seja lembrado só depois do diagnóstico. Perfeito. Eu gostaria aqui de agradecer a audiência também de Hugo Barros, que é vice-presidente da OAB de Camaragibe, que está aqui nos assistindo, e também Nanda Eusébio, Dr. Selen, melhor endócrino de Caruaru, aqui, ó, nossa... oncologista, perfeito. Ela até corrigiu aqui. Bom, agradecer a todos, Paulina Queiroz, que é a nossa conselheira, Lucy, Sabrina, todos vocês que nos acompanharam. Estamos no final do nosso podcast, mas agradecer a Dr. Selen pela sua presença, pelas informações que foram trazidas aqui, parabenizar também pelo podcast. Eu gostaria de, obviamente, passar a palavra agora para suas considerações finais e fazer a propaganda também do podcast. O Agreste Sem Neura é um podcast meu com 2 neurocirurgiões, o Ayrton e o Felipe Fernandes, estão até assistindo aí, um abraço para eles. Eles idealizaram para mostrar os talentos da região aqui e mostrar que as pessoas não precisam sair de Caruaru para ter acesso ao que há de melhor. E se realmente em algum momento precisar em algo mais pontual, mas eles são um exemplo disso na neurocirurgia. E a gente já tinha aí muitos anos caminhando e mostrando o nosso valor na oncologia clínica, hoje na Onco Agreste e coordenando a Unimed Caruaru. O podcast é uma forma de dar atenção e holofote a quem realmente merece esse holofote. E nós já tivemos lá muitos integrantes da OAB, a gente sabe que você vai estar lá muito em breve também. Eu costumo falar que do palhaço ao prefeito, a gente tem holofote lá. E realmente, tivemos o palhaço e tivemos vários prefeitos lá. O palhaço Chapuleta, né, que é presente. O famoso de Caruaru. E vários prefeitos daqui também, em outras autoridades. E a gente dá o holofote pensando no papel social, que vai muito além de sermos advogados, sermos médicos. A gente tem que mobilizar, a gente tem que chacoalhar essa sociedade e falar assim: olha, vocês têm direitos, vocês têm direito ao acesso à informação. Então vamos mostrar o que é bom, o que merece realmente ser mostrado, e mostrar o trajeto, que é muito bom. É muito fácil a gente olhar agora, o Fernando, ele tem muito sucesso, a Lúcia tem muito sucesso na área de advocacia, mas qual foi o trajeto dele? Como é que eu posso mostrar o trajeto dele além da advocacia, ou até mostrando como eles chegaram lá, para inspirar os jovens que estão aí hoje, que talvez sem exemplos de heróis. A gente tem que mostrar que nossos heróis não são, com todo o respeito para quem gosta, não são os BBBs. Que
que o nosso herói está em casa, é o nosso pai e a nossa mãe, que o nosso herói está na sociedade, seja o advogado de sucesso, seja o médico de sucesso, seja o empresário, seja até o palhaço que saiu lá e viu na forma de trazer alegria e sorriso para as outras casas, para as outras pessoas, a forma de sustento e faz sucesso no exercer da sua profissão. Então, o Agreste Sem Neura hoje é isso, tomou uma proporção gigantesca, hoje com mais de 100 mil visualizações, hoje tem cortes que tem 45, 50 mil visualizações, e eu fico, meu Deus, se a gente já foi visto por mais de 100 mil pessoas, então um quarto da população, mais de um quarto de Caruaru já nos viu, e a nossa responsabilidade social aumentou bastante. Então hoje a gente tem até como é que a gente vai escolher mais, como é que a gente vai falar mais. A responsabilidade aumenta quando a gente faz o bem também. Então, muito obrigado pela oportunidade, a parceria do Agreste Sem Neura e da Oncoagreste com a OAB, que se fortaleça. A gente está aqui para isso e é uma honra para a gente. Muito obrigado mesmo. Doutor Selen, nós que agradecemos e parabenizo mais uma vez pelo trabalho no podcast. É um trabalho social, não deixa de ser, né? Principalmente hoje em dia com o advento das redes sociais, a gente precisa utilizar a rede social para o bom. Tem pessoas que utilizam de maneira negativa, né? Compartilhando fake news, informações totalmente erradas, etc. Você sabe que eu ganhei um título de cidadão caruarense. Quase chorei lá no podcast. O senhor está aqui há quanto tempo, doutor Selen? Eu estou há 15 anos. Caruaru. E aí, sabe por que a gente vê tanto reconhecimento de coisas na TV? Às vezes a pessoa faz uma musiquinha e fica famosa. E, olha, o nosso... Pronto. Mas a gente que está lá, e quem faz o bem faz de forma anônima, não é isso? Mas eu sempre me senti acolhido, agraciado pelas boas pessoas de Caruaru. E quando vem um título, é só um papel. Mas é um reconhecimento de cada dia que você passou, de cada noite que você passou estudando, de cada preocupação, de acesso. A cada vez que você apertou a mão e falou assim, eu vou lutar junto com você. Aí eu falei, rapaz, Caruaru realmente me abraçou. Hoje eu tenho um orgulho. O pessoal fala, e você é o quê? Eu falo, de nascença sou baiano, coração pernambucano e amor alagoano. Mas hoje eu falo, de nascença sou baiano e agora sou caruaruense. Com todo o orgulho do mundo. Exatamente. Esse ano eu fui agraciado também com dois títulos pela Câmara de Caruaru. E eu disse o seguinte, que a gente trabalha e faz o bem não é pensando no reconhecimento. A gente faz porque gosta de fazer e se doar, né? Então eu descobri meu propósito é servir. Né? Servir as pessoas, independentemente de onde eu esteja, né? Se eu estiver na UAB, se eu estiver na minha casa, eu vou servir. Eu vou ajudar meu vizinho, vou ajudar aquela pessoa que eu desconheço, que está ali na rua, mas eu vou contribuir com ela. Mas quando existe esse reconhecimento de um trabalho, é muito gostoso, né? Porque você vê que está no caminho certo, né? Que tudo que você plantou, né, você está colhendo. Então, mais uma vez, parabenizar quem fez a homenagem na Câmara, né, com seu título de cidadão. Foi o Ricardo Liberato. Ricardo Liberato, então parabenizar o vereador Ricardo Liberato e mais uma vez agradecer, Selen, por todo o seu trabalho aqui na nossa região. Eu agradeço e quero compartilhar e dizer que a gente compartilha desse propósito de servir. Cada um na sua área, mas servir sempre. Olha, o advogado e o médico cuida de pessoas. É isso aí. Né? Esse é o que nós temos em comum. E agora nossa vice-presidente, Lúcia Cardoso, para encerrar. Ô, doutor Selen, eu sou muito sua fã, viu? Fã, porque você é minha amiga, eu que sou sua fã. Não inverta agora, não, que o fã aqui sou eu, viu? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Agora, Fernando Júnior é uma pessoa inspiradora. Sim. Porque tudo ele inventa, tudo dá certo. E ele, assim, ele nos inspira, ele nos estimula, sabe? Porque esse podcast foi ele que criou na UAB. Em Pernambuco só não tem não, só tem aqui, viu? Outra coisa, na pandemia, ele criou o canal da UAB Caruaru. Também não tinha na estadual. Então, assim, ele tem uns como é que eu posso dizer? Uns starts, né? E bota pra frente, ele não dorme. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma ele estava numa entrevista da Rádio Cultura, falando sobre o São João da UAB. Aí um ouvinte ligou pra UAB, pra TV, pra rádio, e disse assim, doutor Fernando, um festival de inverno, esse homem não dormiu de noite, não. Passou a noite, já criou o fazendo festival projeto. de inverno. Saía a fumaça aqui, projeto. Então, assim, pensando. Eu sou assim, apaixonada por ele, com todo Obrigado, respeito. Lúcia. Obrigado. E assim, pelo trabalho que ele desenvolve na UAB, sabe? Ele faz um trabalho belíssimo. Nunca foi visto. Eu estou na UAB há mais de 20 anos. Já participei de várias comissões, aqui em Recife, mas eu nunca vi um gestor como ele, não. Então, assim, eu tiro meu chapéu para você, Fernando. Mas pessoas brilhantes são assim, não precisam estar nas capitais, não precisam estar no exterior. Ele faz um trabalho, assim, formidável na UAB. Que esse trabalho possa ir cada vez mais além da UAB. Viu? Obrigado, e conte com o nosso apoio. Obrigado. Lúcia, eu quero agradecer, obviamente, porque eu fico emocionado.
E eu vou lhe dizer, tudo isso só é possível graças à sua confiança, toda a nossa diretoria. A gente não consegue fazer nada sozinho. Uma diretoria bem unida, sabe? Uma diretoria bem unida. Coesa. Então, isso motiva, não é? Porque assim, quando eu tenho uma ideia e eu compartilho com a diretoria obviamente refina a ideia ou abraça a ideia e a gente parte para concretizar aquele projeto. E como eu falei, eu coloco aqui a minha vida como um propósito de servir as pessoas. E eu sei que Deus vê isso, né? Então muitas coisas ele vai conduzindo o melhor caminho, até aquela pedra no sapato, aquela situação ruim, na verdade ela se torna boa, a gente só vai saber lá na frente. E o nosso intuito é esse, a gente leva o nome da OAB Caruaru aos 4 cantos do nosso país. Hoje a subsecção de Caruaru é conhecida nacionalmente, né? Vários modelos que nós fazemos aqui de gestão, outras seccionais ligam para mim, trocam ideia, porque com o advento da rede social é muito mais fácil a gente compartilhar nossas ações. Detalhe. Ele, quando tem uma ideia, quando ele tem alguma coisa para resolver, ele liga pra gente a qualquer horário, viu? Meia-noite, 1h. É um sacerdócio, abraçou. Assim, e ele não faz nada sozinho, não. Ele compartilha com a gente sempre. Isso é fantástico. Com certeza. Ele é assim, entendeu? Então, assim, eu sou muito admiradora dele. A verdadeira gestão é essa, é horizontalizada. Ele é assim, ele não faz nada sozinho. Olha, ainda tem 1 ano de gestão, mas já está dando saudade. E que eu tenho a mensagem que eu tenho que deixar para as mulheres em geral é que elas se toquem, se cuidem, vão ao médico, façam seu exame anual, porque... E outra coisa também que eu sempre digo às minhas amigas, eu fiz um reels agora de uma empresa de uma amiga minha, aí uma colega disse, eu posso compartilhar? Eu digo, deve. Que ela está com 2 amigas com problema. Eu digo, me chame para eu conversar com elas. Eu adoro assim, conversar com as pessoas que estão com problema para dar força, para levantar a autoestima, sabe? E essa energia, você deixar fluir. O que fizeram com você, você pode fazer ainda mais. Exatamente. Então, assim, eu tenho o maior prazer de ajudar as pessoas que estão com problema e quiser conversar comigo e eu dar as dicas de remédios caseiros, de como superar tudo isso. Ô, Lúcia, existe uma mensagem, que é uma mensagem que eu sempre escrevo, às vezes, no final do que eu posto, que é o bem gera e promove o bem. Isso é uma corrente, é uma bola gigantesca sem fim. Então, o pontinho que a gente faz aqui, uma boa ação que a gente faz aqui, toma uma proporção gigantesca lá na frente. E a gente não tem noção do tamanho que isso vai se transformar lá na frente. Então, gerar o bem sempre, nas pequenas ações que sejam. Verdade. A corrente do bem, né? A corrente do bem. Exatamente. Bom, então agradecer mais uma vez ao Dr. Célio, a nossa vice-presidente Lúcia Cardoso. Eu espero que vocês se inspirem na história de Lúcia, né? E diante de vocês conhecerem alguém que está enfrentando esse momento, ou então você mesmo que está enfrentando esse momento, Lúcia já se colocou à disposição. Nos procurem, tem o nosso Instagram, nosso direct. Inclusive, eu gostaria que vocês dissessem o Instagram, o seu, Célio. O meu é @CélienBrandãoAsmar, @OncoAgreste e @Agreste Sem Neura. Perfeito, que é o do podcast Agreste Sem Neura. Né? Lúcia? É @Lúcia Cardoso, Cardoso com Z, minha gente, que senão você não consegue acessar. Cardoso com Lúcia Cardoso, ADV. Perfeito, e o meu, Fernando Júnior, ADV. Então nós estamos à disposição de vocês. E resumindo aqui, a mensagem que fica é prevenção, é cuidado. Fiquem atentos aos pequenos sinais, melhorem a sua saúde, seja mental e também física, com boas práticas alimentares, exercícios físicos, para não deixar de mudar a sua vida só depois que tem um resultado. Fazer o bem nunca é de menos, assim também como se você cuidar da sua saúde, nunca é de menos. Então é o nosso bem maior, é o nosso corpo, né? Sem a nossa saúde, de fato, a gente não consegue superar esses obstáculos que a vida coloca em nossas vidas. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Curtam o nosso podcast, se inscrevam no nosso canal e que nós ficaremos bastante gratos pela audiência de vocês. Um forte abraço, até o próximo episódio.